Lembrando a você do site do projeto, www.projetoadoradores.org.br. Eu estou incentivando você a baixar uma ministração que está lá e se chama Ele Come Pó. São 2 ministrações e você vai ser tremendamente edificado. Basta você digitar lá na busca Ele Come Pó, você vai direto num CD de ministração, pode copiá-lo, pode ouvir direto, ou pode copiá-lo livremente, você pode distribuir, reproduzir e distribuir para quem você quiser. Essa distribuição gratuita é liberada e eu tenho certeza que você vai ser abençoado. www.projetoadoradores.org.br. Quero também destacar aí novamente o endereço do projeto. Se você deseja estar conosco na celebração da próxima quarta-feira, é Rua Piauí, número 1328. Este endereço fica quase esquina da Avenida Getúlio Vargas e a 1 quarteirão da Afonso Pena. Eu já disse em outro programa, a 2 quarteirões, mas é realmente a 1 quarteirão. Você está na esquina da Getúlio Vargas com Piauí e então você estará no número 1328, Rua Piauí, 1328, fácil de chegar aqui. É uma alegria receber você aqui no Projeto Adoradores. Se você vier, se apresente a mim, procure estar envolvido no culto, na adoração e receber de Deus muito, que será muita bênção na sua vida, não tenho dúvida. Nós estamos estudando sobre o pecado. Já vimos que precisamos entender, compreender que nascemos em pecado. E este é o motivo pelo qual pecamos. E cada um dos nossos atos pecaminosos só nos distancia de Deus, porque estamos longe dele e aumenta o volume de legalidade das trevas contra nós. A pergunta talvez mais gritante seja, então como é que eu faço? O que é que eu faço? A palavra do Senhor diz em João capítulo 10, verso 10, o ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus está falando do maligno. O maligno vem para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para mudar esta questão, para alterar esta obra do maligno nas nossas vidas. Quanto mais longe de Deus, mais no meio das trevas. E nas trevas nós temos cegueira. A pessoa não entende. A pessoa acha ridícula as coisas de Deus, as coisas de Bíblia, de religião, ela não entende. Na verdade, tem gente que acaba até duvidando de Deus. Eu não creio em Deus. Que tolice! Que tolice uma criatura virar e dizer, eu não acredito que o meu Criador existe. Mas é o pecado, é o nosso estado de pecado que gera esta cegueira. Que tolice alguém passar um dia inteiro, passar uma semana, uma vida inteira sem ler e compreender as Escrituras Sagradas, sem adorar a Deus. Que cegueira! Mas isso é fruto do estado de pecado e é provável que você que está me assistindo esteja neste estado. E a palavra do Senhor nos traz uma solução para isso. Senão não teria sentido eu estar ministrando sobre isso. De forma alguma Deus está trazendo luz sobre o pecado sem nos dar o caminho, a solução. Apesar de nós vivermos pensando em Deus, falando de Deus, somos um país cristão, temos tradições religiosas, estamos separados de Deus por causa do pecado. E a cegueira é um dos principais elementos de alguém que vive separado de Deus, porque vive nas trevas. Os caminhos errados, quantas opções de caminhos. A pessoa crê que ela no adultério que está, ela vai bem. A pessoa crê que no roubo, na desonestidade que está, vai bem. A pessoa crê que a desonestidade é aquilo grande que é feito lá em Brasília, mas os pequenos atos desonestos dele no trabalho, esses não têm tanto problema. É por causa da cegueira que o leva a atos, a caminhos errados. As pessoas, elas correm atrás de todo tipo de solução, até de demônios, mas elas não se dobram diante de Deus. Deus, vem sobre mim, como cantei aqui no início, vem Espírito Santo. Elas não querem, elas correm de buscar a Deus, elas correm de uma oração, elas correm de um culto genuíno, de uma busca sincera de Deus, porque a cegueira faz isso. Talvez esteja fazendo isso com você.
também feridas. Quem está nas trevas vai se ferindo, porque não enxerga o caminho direito, vai se machucando na vida. Traz perdição e traz morte. Quem está nas trevas vive isso aqui. O exemplo que nós temos é de Paulo. Paulo, ou Saulo, estava no caminho de Damasco e ele fazia tudo com zelo, ele era um religioso zeloso, e então, num determinado momento, ele é tomado por uma cegueira, e ele cai prostrado no chão, cego, e ele ouve uma voz dizendo: Paulo, por que você me persegue? E Paulo: mas como assim? Eu sou religioso, eu busco o Senhor, eu quero te agradar. Mas Paulo, você ainda está andando em cegueira. Ou naquela época ele ainda se chamava Saulo. Saulo, você está andando em cegueira. Mas eu sou um homem bom, eu sou um homem íntegro, eu sou um intelectual, eu sou um cara muito bem intencionado. Não adianta, Saulo. Você precisa conhecer a Jesus, porque Jesus é a luz. Se você não tiver uma experiência real com Ele, você está em trevas, separado de Deus, em pecado. Lá em Atos, capítulo 26, verso 15, nós lemos assim: disse eu: quem é, Senhor? Respondeu o Senhor: eu sou Jesus. Jesus, a quem tu persegues, mas levanta-te, põe-te de pé, pois para isso te apareci, para te fazer ministro e testemunha tanto das coisas em que me tens visto, como daquelas em que te hei de aparecer, livrando-te deste povo e dos gentios, aos quais eu te envio, para lhes abrir os olhos, a fim de que se convertam das trevas à luz e do poder de Satanás a Deus, para que recebam remissão de pecados e herança entre aqueles que são santificados pela fé em mim. Como Paulo, nós podemos falar das coisas de Deus, ou como Saulo, nós podemos falar das coisas de Deus, podemos rezar, podemos cantar, podemos ir à igreja, podemos ir à missa, nós podemos trabalhar para Deus com as coisas de Deus, mas de repente estarmos ainda separados dEle. Em Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17, nós lemos assim: ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim podes comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. A morte que Deus declarou a Adão e Eva, se entrassem na desobediência, é a morte espiritual. Afetou o físico também. O homem passou a morrer e hoje morre mais cedo do que naqueles dias de Adão. Mas principalmente afetou o seu espírito, ele foi separado. Morte significa separação. Porque ele decidiu por independência, ele passou a viver separado de Deus, em trevas, em cegueira, cheio de feridas, cheio de enganos, cheio de caminhos errados. E talvez esta seja a sua vida. Talvez você esteja assistindo pela primeira vez e esteja vivendo exatamente isso. Em trevas, cego, ignorante, rejeitando, recusando, questionando, mas vivendo cheio de consequências dos erros, das trevas, dos pecados. Se nas trevas nós temos cegueira, caminhos errados, feridas, perdição, morte, então sofremos tristeza, solidão, medo, culpa, pesos, feridas, cansaço. Quem sabe você está vivendo assim? Tenta buscar em alguma coisa lá da sua vida, em áreas da sua vida que provavelmente não estão presentes agora na sua memória. Quem sabe você está vivendo no casamento, na vida com os filhos, no seu coração, na vida profissional, vida material. Quem sabe você não está vivendo feridas, mágoas, rancor, tristeza, angústia, depressão. Saiba que é porque, assim que somos pecadores e cometemos atos de pecado das trevas, vamos liberando, legalizando o maligno para se andar contra nós com toda esta destruição. Não é uma questão de saber o que pode, o que não pode, se a igreja proíbe, se a igreja não proíbe. É uma questão de olhar para você. O que é que você está vivendo? Está vivendo tristeza, solidão, cansaço, pesos, culpa, amargura, angústia, ódio, raiva, feridas, cansaço? Há um caminho. Quem sabe muitos estão vivendo desânimo e morte. Abateu, vontade de morrer. Veja assim, na morte, na separação de Deus, a fonte dos problemas, de toda a destruição, gera algo no coração, na mente, na família, nos relacionamentos, na vida profissional, nas finanças,
na paz, na segurança, na vida eterna. Tem consequências em todas estas áreas. Lá em 2 Coríntios, nós lemos assim, 2 Coríntios 4, 3 a 5. Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, é naqueles que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Pois não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Há um caminho, e é um caminho de arrependimento. Eu estou entendendo, Senhor, eu nunca tinha pensado nisso, que eu naturalmente estou separado de Ti no meu espírito, e sou pecador, e eu quero me arrepender disso. E há um caminho para isso, tão simples que a Bíblia escreve. Se eu entendi, eu posso crer. Se eu creio, então eu sigo. E a palavra do Senhor diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Lá em Lucas, capítulo 3, verso 3, nós lemos: E Jesus percorreu toda a vizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. O Senhor está dizendo que Jesus, lá 2000 anos atrás, no seu propósito de vinda a esta terra, anunciava: arrependam-se. Se vocês se arrependerem do caminho, vocês terão perdão do pecado. Vocês sairão do estado de separação de Deus. Em Lucas capítulo 5, verso 31, nós lemos: Respondeu-lhes Jesus: Não necessitam de médico os sãos, mas sim os enfermos. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. É uma questão de entender e decidir. Eu entendi, Senhor. Não é que eu estou fazendo o que é proibido, que a igreja diz que é proibido, que a Bíblia diz que é proibido, que a Bíblia proíbe tanto. Não é isso. É que eu estou vivendo longe do Senhor, portanto nas trevas. Isso é, estou vivendo em pecado. Por isso cometo todo tipo de erros que só acumulam as trevas sobre a minha vida. Veja esse gráfico. Fomos criados por Deus para o seu reino, mas o pecado fez separação entre o homem e Deus e conduziu o homem ao império das trevas e à morte eterna. Somente a cruz de Cristo abre um caminho que é Jesus, um caminho de volta a Deus, de volta ao reino de Deus. Nós fomos criados para o reino de Deus. O pecado entrou na natureza humana e separou-nos de Deus. O caminho das trevas é a morte eterna. Só a cruz de Cristo, seu sangue derramado, nos leva de volta ao Pai. O caminho de volta a Deus, em plena comunhão, santidade e vida abundante, é a vida cristã. O que você está vivendo? Quais são os sinais claros na sua vida de trevas e de luz? De problemas, de destruição e de vida? A palavra do Senhor é clara. Atos capítulo 3, nós lemos assim: Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, de sorte que venham os tempos de refrigério da presença do Senhor. E envie Ele o Cristo, que já dantes vos foi indicado, Jesus, ao qual convém que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, das quais Deus falou pela boca dos seus santos profetas, desde o princípio. Jesus, Ele veio e morreu na cruz e pagou pelos meus pecados, pagou pelos seus pecados. Eu só fico no estado de pecado se pela ignorância ou rebeldia, independência, eu não quiser me submeter a Ele. Mas se eu decidir, eu quero Jesus na minha vida, porque Ele é o único caminho, eu o quero na minha vida. Esse é o meu desafio a você. De entender que aceitar a Jesus não é mudar de religião, não é virar crente. Talvez haja uma dificuldade muito grande de você compreender isso, porque você vai à missa, você participa, você vai a uma religião, você vai à igreja evangélica, você está, não, de vez em domingo, domingo eu gosto de buscar Deus, mas não se trata disso. Se trata de entender que eu sou um pecador e eu preciso de Jesus, porque Ele é o único caminho que me leva de volta a Deus. Eu não quero viver longe de Deus,
Em outras palavras, eu não quero viver em pecado. Eu não quero livremente viver cometendo pecados. Eu quero que o Senhor Jesus entre na minha vida. E a palavra do Senhor diz, Jesus declara, se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Eu quero repetir este versículo. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. E então vivermos não mais em pecado, no império das trevas, mas debaixo do seu governo, o reino da luz. Deus abençoe sua vida e que você tenha uma decisão pessoal. Eu quero conhecer mais a Jesus. Eu quero que Ele entre na minha vida e seja o Senhor da minha vida, porque eu não quero viver ignorantemente, cegamente nas trevas. Eu quero o reino de Deus, eu quero o reino da luz. Que o Senhor te abençoe.